À sombra do Irã e da guerra na Ucrânia, a situação nos Balcãs também começa a sair do controle. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, alertou recentemente a comunidade internacional e falou abertamente que os países vizinhos estariam preparando um ataque preventivo. Segundo ele, Croácia, Albânia e Kosovo já teriam coordenado ações militares para atacar a Sérvia. Por isso, a Sérvia agora ameaça seus vizinhos e, ao mesmo tempo, alerta que pode eliminar a liderança do Kosovo e de todos os inimigos da Sérvia em uma operação semelhante à do Mossad. A Sérvia tornou-se o primeiro país europeu a comprar mísseis supersônicos de última geração da China. Um passo que faz soar o alarme não só na região, mas também em Bruxelas, e as reações não demoraram a aparecer. Desmentidos veementes da Croácia, declarações indignadas do Kosovo e crescente nervosismo dentro da OTAN. A situação nos Balcãs está incomum agora, com novos acordos militares sendo firmados. Conflitos antigos ressurgem e uma região que já deveria estar pacificada volta a ser um barril de pólvora, mostrando que isso não é um caso isolado. Por trás das tensões há um padrão maior, a disputa geopolítica entre Oriente e Ocidente, o avanço da China e da Rússia e uma Sérvia cada vez mais entre os dois lados. Nos próximos dias, algo pode acontecer e mudar toda a situação novamente. O que está acontecendo aqui? Por que a situação nos Balcãs volta a escalar agora? O que há por trás da alegação de Vučić sobre um ataque? O que está por trás da nova aliança militar entre Albânia, Croácia e Kosovo? Qual é a influência da Rússia e da China? E quão real é o perigo de um novo conflito na Europa, de fato? Vamos analisar essas perguntas no vídeo de hoje. Primeiro, é preciso admitir uma verdade incômoda: os Balcãs nunca foram realmente estáveis. Após as guerras dos anos 90, uma nova ordem política surgiu, mas já era frágil desde o começo. Muitos conflitos permaneceram apenas congelados, sem real solução. Fronteiras foram criadas e estados fundados, mas as tensões básicas persistiram. A estrutura étnica dos Balcãs é problemática devido à grande mistura de grupos étnicos na região. E isso enquanto todos, sérvios, croatas, bosníacos e albaneses, têm narrativas históricas e reivindicações diferentes, o que até hoje continua gerando potencial para conflitos. Só a Bósnia é de fato um estado dividido em três. Vários países dos Balcãs ainda são jovens e definem sua identidade nacional pela diferença em relação aos outros. A política muitas vezes gira em torno da história e de inimigos, e não de temas econômicos ou sociais. A integração internacional também é desigual. Enquanto países como a Croácia ou a Albânia estão firmemente integrados em estruturas ocidentais como a OTAN, a Sérvia segue um caminho próprio junto com a Hungria e a Rússia. Essa mistura deixa a região muito vulnerável a crises, pois tensões em um lugar podem se espalhar rapidamente para outros países. Um conflito local raramente permanece local. Geralmente, rapidamente se torna regional. Por isso, especialistas chamam os Balcãs de barril de pólvora da Europa. Segundo atores locais, parece que vivemos novamente uma fase assim, com o conflito em torno do Kosovo no centro dessas novas tensões. O Kosovo declarou sua independência em 2008 e atualmente é reconhecido por mais de 100 países, incluindo a maioria dos países ocidentais. A Sérvia, por outro lado, até hoje se recusa a aceitar esse passo, um passo que é especialmente apoiado pela Rússia. Isso leva a uma situação permanentemente tensa. No norte do Kosovo há uma grande minoria sérvia ainda ligada a Belgrado. Frequentemente há protestos, bloqueios e até incidentes armados na região. Um momento especialmente delicado foi o ataque de milícias sérvias armadas em 2023, no qual um policial kosovar foi morto. Ao mesmo tempo, a dimensão internacional também desempenha um papel decisivo aqui. O Kosovo é protegido militarmente por uma missão liderada pela OTAN, enquanto a Sérvia se posiciona politicamente e cada vez mais também militarmente von anderen Partnern unterstützen lässt. Também é importante analisar o papel da Sérvia, que é candidata oficial à adesão à União Europeia e tem forte ligação econômica com a Europa. A União Europeia é o principal parceiro comercial e bilhões são investidos anualmente em infraestrutura, economia e reformas. Mas, ao mesmo tempo, Belgrado segue uma estratégia completamente diferente, uma espécie de jogo de equilíbrio geopolítico, porque, paralelamente às relações com a União Europeia, a Sérvia também mantém laços estreitos com a Rússia e a China. Com a Rússia, o país divide laços históricos, culturais e interesses políticos concretos. E a China, por sua vez, tornou-se nos últimos anos um dos parceiros mais importantes, principalmente no aspecto econômico, mas cada vez mais também no aspecto militar. Projetos como a ferrovia Belgrado-Budapeste mostram como Pequim vem ampliando sua influência na região, e essa dupla orientação traz inicialmente várias vantagens à Sérvia. O país pode se beneficiar, atrair investimentos e se posicionar de forma flexível na política externa. Por outro lado, grande parte da população quer algo que o governo, com a escalada atual, está tornando cada vez mais impossível.
Enquanto vizinhos da Sérvia se integraram ao Ocidente, muitos já estão na OTAN e Albânia e Montenegro podem entrar na UE, Belgrado costuma ficar do lado oposto. Nos últimos anos, iniciou-se uma corrida armamentista gradual entre os dois lados, impulsionado principalmente pela Sérvia, já que poucos países da região modernizaram suas forças armadas tão rapidamente. Os gastos militares cresceram muito. Acima de tudo, o tipo de aquisição chama atenção. Aviões de combate franceses, tecnologia de vigilância israelense, defesa antiaérea russa e agora sistemas de mísseis chineses de última geração. Assim, a Sérvia lidera as importações de armas no Balcãs Ocidentais, sendo que as últimas compras são sensíveis por poderem atingir alvos bem no interior de outros países. Isso é um alerta para a União Europeia, já que pela primeira vez a China avança visivelmente na Europa, tanto econômica quanto militarmente. E isso, é claro, também é motivo de preocupação para os países vizinhos, que agora estão se unindo como talvez nunca antes. No fim do ano passado, Croácia, Albânia e Kosovo formaram uma aliança militar para exercícios conjuntos, coordenação mais próxima e futura integração na política de segurança. Para o Kosovo, isso é um passo importante para se resguardar melhor em termos de segurança e se aproximar das estruturas ocidentais. Políticos próximos a Vučić falam de uma aliança anti-sérvia, levando o país a fortalecer sua própria aliança. Assim, a Sérvia intensificou a cooperação militar com a Hungria. E também dentro da Bósnia, a entidade sérvia Srpska sinalizou apoio para uma ligação mais estreita com Belgrado, tudo isso respaldado pela proteção da Rússia. E assim, a espiral de escalada continua aumentando cada vez mais. Vučić afirmou publicamente que países vizinhos preparavam um ataque preventivo contra a Sérvia, mas não apresentou provas. Assim, para muitos geoestrategistas, logo ficam claras as causas das provocações de Vučić. Porque internamente ele enfrenta mais pressão do que qualquer outro político do continente, exceto talvez Orbán. Há mais de um ano, o país tem sido palco de frequentes protestos em massa. Os motivos incluem acusações de corrupção, escândalos políticos e crescente descontentamento com o governo. O destaque é que muitos jovens e estudantes também vão às ruas, sinalizando insatisfação profunda na sociedade. Nessas situações, muitos governos usam um método conhecido: desviam o foco para o exterior. Nada une um país como um inimigo comum. Ao falar sobre supostos planos de ataque e apresentar a Sérvia como uma nação ameaçada, Vučić cria uma narrativa clara: nós contra eles. Isso traz várias vantagens. Em vez de falar sobre corrupção ou os protestos, agora temas como a segurança nacional estão em destaque. Vučić pode assim se apresentar como um líder forte, que defende seu país contra ameaças externas, e isso mobiliza a população. Especialmente em uma região com uma marca histórica tão forte, essas narrativas funcionam muito bem, mas por outro lado, isso também torna a situação muito arriscada. Mesmo que a escalada seja motivada politicamente, pode ter consequências reais. Quando um país começa a acusar publicamente seus vizinhos e, ao mesmo tempo, aumenta seu poderio militar, esses vizinhos inevitavelmente reagem, e assim se cria uma espiral perigosa. A retórica leva a reações e as reações levam a uma escalada ainda maior, algo que podemos observar atualmente também no ritmo acelerado. Vučić voltou a afirmar que os protestos seriam uma revolução colorida promovida pelo Ocidente, que agora usaria a guerra do Irã para eliminar a Sérvia. O ex-chefe da inteligência sérvia, aliado de Vučić, sugeriu publicamente que a Sérvia poderia tomar como modelo, no caso do Kosovo, o modo de atuação de Israel. Com uma ação parecida à do Mossad, poderiam eliminar o primeiro-ministro do Kosovo e todas as forças antissérvias. Sem dúvida, um novo nível de escalada. Mas, especialmente, a eleição na Hungria no final desta semana pode dar um duro golpe à aliança anti-europeia, o que, ao mesmo tempo, aumenta ainda mais a agressividade da Sérvia. Mas e vocês? O que acham? Como a situação nos Balcãs vai se desenvolver agora? Escrevam nos comentários. Se vocês também têm interesse no que está acontecendo na Hungria agora, recomendo muito este vídeo para vocês. Divirtam-se, a gente se vê na próxima. Até lá, tchau!